Obrigado a todos por estarem presentes. Nós vamos, então, começar a nossa webinar de hoje, que é uma série de webinars que nós estamos promovendo aos sábados, de apoio ao desenvolvimento dos projetos. E hoje nos honra com a presença aqui o professor Jacques Miranda, para falar como estudar à distância e obter bons resultados. Professor, eu vou pedir para que o senhor se apresente, fale um pouco da sua experiência, fale um pouco da sua formação acadêmica e como que é essa questão de estudar à distância, né, gestão do tempo, né? Se eu puder passar um pouco da sua experiência nessa área, da sua vivência nessa área. Obrigado, professor Marcos Valério, obrigado, professor José Carvalho. Quero parabenizar e agradecer a todos os presentes nessa live de hoje. Quero também me desculpar imensamente sobre os problemas técnicos que nós tivemos, mas coisas de tecnologia, isso acontece, essa é uma grande verdade, e agradecer a você imensamente que está dispondo de um tempo importante aí para poder alcançar o seu objetivo profissional. Isso é muito importante e é relevante nesses momentos, inclusive de pandemia. Bom, eu sou o professor Jacques Miranda, tenho 58 anos, leciono no ENIAC há quase 20 anos, e uma das minhas graduações, aliás, a última, foi feita no ENIAC, o que muito me orgulha, o que me deixa muito envaidecido, essa oportunidade. O ENIAC, para mim, sempre foi uma casa de criação de valores, um celeiro muito importante de profissionais gabaritados, inclusive um celeiro de pessoas muito bem direcionadas ao seu sucesso profissional, como nós estamos vendo aqui nessas mais de 213 pessoas que estão conosco. Espero que vocês estejam me ouvindo. Aquela pergunta clássica, vocês estão me ouvindo? Eu não vou aguardar a resposta, se vocês colocarem no chat já ajuda. Vamos começar dizendo um pouquinho. Eu, do alto dos meus 58 anos, eu já escrevi 6 livros, e alguns desses livros disseram respeito à administração do tempo. A exemplo desse daqui, que são os 12 mandamentos da administração do tempo, e outros livros que eu escrevi, como Falar Melhor em Público, romance, contos, crônicas e assim por diante. Aliás, eu vou começar com uma história para vocês poderem se encaixar dentro dessa torre de bate-papo aqui. Existe uma lenda árabe que diz que um sultão acordou de um sonho horroroso. Ele havia sonhado que tinha perdido todos os dentes da boca. Imediatamente, esse sultão ordenou a um de seus súditos que fosse lá na aldeia e trouxesse diante dele um sábio para interpretar aquele sonho funesto. O sábio chegou diante do sultão, ouviu atentamente o seu sonho e disse: caro sultão, infelizmente irá perder todos os seus parentes. O sultão cerrou o semblante, chamou um de seus súditos e ordenou que desse 6 chicotadas naquele sábio. Imediatamente, aquele sultão chamou um outro súdito e pediu para que ele fosse até a aldeia para trazer diante dele um outro sábio. Esse sábio, chegando diante do sultão, ouviu atentamente aquele sonho que dizia que ele havia perdido todos os dentes, e disse: meu nobre sultão, irá sobreviver ante aos seus parentes. O sultão pensou e ordenou que desse 100 moedas de ouro a este novo sábio. Na saída, o inevitável encontro entre aqueles 2 sábios, aquele todo ensanguentado com as chicotadas e aquele outro agraciado com o ouro. Não menos inevitável foi a pergunta de um para outro: por que a ti fora dado o ouro e a mim o castigo? E aí aquele sábio disse: a verdade será sempre uma. A diferença estará sempre na maneira de dizer. Então, professor Marcos, professor José Carvalho, a todos os nossos presentes, quando eu conto essa história, é exatamente para dizer que o nosso encontro, essas 20, 30, 40, 50 minutos, 1 hora, ainda não tenho bem certeza de quanto a gente vai falar, que a gente fala muito, né, professor? Vai ser suficiente para a gente perceber que muitas coisas a gente já ouviu de alguém falar. E outras nem tanto. Mas aquelas que a gente ouviu falar, preste bem atenção, que pode ter uma forma diferente. E essa é a forma que vai tocar vocês. Essa é a forma que vai fazer com que nós
alcancemos o nosso objetivo. Então, esse é o meu recado inicial. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Jacques. Professor, eu ouvi falar de uma estatística que diz que, por conta da pandemia, aumentou em 55% o número de pessoas que procuraram o ensino à distância. Você ouviu falar a respeito? Ouvi sim, professor. E é interessante que o aumento dessa estatística, ela se deu por vários fatores. Uma delas, claro, que é essa necessidade que você tem de aprender a lidar com coisas novas e procurar o meio eletrônico para poder se capacitar. Atenção! Nem todas essas pessoas que entraram com essa novidade em sua vida, que é o aprendizado à distância, conseguiram entender o quanto essa ferramenta é poderosa. Atenção! O quanto essa ferramenta é poderosa. Mas muito mais do que isso, a gente para dizer o seguinte, espera aí, eu sempre achei e sempre tentei aprender à distância, mas não tem jeito, eu preciso ir na faculdade, eu preciso encontrar as pessoas do meu lado, eu preciso interagir, eu preciso ter aquela sensação de que eu estou entrando num lugar e tem gente e tal, e passa pela catraca, encontra no elevador, conversa, um bate-papo com o professor. Eu compreendo isso, porque eu sou, você é também, Marcos, professor José Carvalho, somos da antiga. Só para você ter uma ideia, o ensino à distância existe desde 1833, há mais de 200 anos, quase 200 anos, por assim dizer. Porque o governo começou a colocar alguns novos tributos, alguns novos impostos, e aí ele começou a mandar correspondência para as pessoas, ensinando como eles tinham que lidar com aqueles impostos. E aí começou o ensino à distância. O ensino à distância não é uma coisa nova, não é coisa de internet, né? É uma coisa antiga. E as pessoas aprendiam lá, por que a gente não aprende aqui? Por que a gente está preso a essa questão? Veja, como eu sou da antiga, para mim foi uma quebra de paradigma, entender que tudo agora tem que estar na telinha, né? Mas como também eu sou um escritor, as coisas que eu escrevi, as coisas que eu aprendi, estavam onde? Nos livros, não na internet. Então, onde que eu quero chegar com isso? É dizer que essa nova modalidade de aprendizado, ela é boa o suficiente para você aprender sim, mas não significa dizer que você tem que se desfazer dos valores que você tinha no passado. Não significa dizer que eu leio um livro que eu não posso também ler pela internet. Não significa dizer que eu estou matriculado no ensino presencial, que eu também não posso complementar os meus estudos fazendo um trabalho à distância. Então, por isso, as pessoas experimentaram 55% de 10, mais entrou, de 1 milhão entrou mais 500 mil pessoas para aprender à distância. Só que essas pessoas não estão tendo como, as ferramentas de como desenvolver essa capacidade de ensino à distância. É sobre isso que a gente vai falar. Quer dizer, esse momento é para dar aquela ansiedade no povo, mas como alcançar esse objetivo, né, Marcos? Uhum. A gente tem ouvido, né, que alguns alunos, né, uma certa dificuldade de aprender à distância, né? Eles têm um pouco de dificuldade com essa nova modalidade. Qual a sua opinião sobre isso, professor? Pois é, vamos tentar quebrando algumas das regras tradicionais, né? Por exemplo, se a gente for falar de ensino à distância, a gente precisa entender que, se a gente for comparar o ensino à distância com o ensino presencial, a comparação é cruel. É cruel, tá? Porque o que acontece? Quando você está na sala de aula, você tem diante de você o professor Marcos Valério, inteiro, né? Eu entro na sala de aula, sento lá no meu cantinho, né? O professor entra, é uma autoridade em sala de aula, né? Eu já não posso ficar ali teclando como eu estava, já tenho que parar um pouquinho de conversar com um aluno. Eu não tenho estímulos à minha volta como eu tenho no meu ambiente de AD, né? Eu não tenho um monte de coisa, eu tenho um violão ali, tenho medalhas ali, tenho, né, um medicamento, tenho uma anotação, tal. Os estímulos são complicados. Eu tenho lá diante de mim o professor Marcos Valério, que está toda hora varrendo, né, a população, os alunos,
com o seu olhar, e de repente eu vou receber uma reprimenda social, porque eu estou lá no WhatsApp, né? Então, isso faz com que eu tenha que focar um pouco mais. O professor em sala de aula, ele faz muito para que você tenha o seu resultado na sua atividade. Mas, por outro lado, se eu entrar na sala de aula e ficar no meu canto, quieto, eu também não vou aprender nada, né? Então, se eu for comparar com o EAD, se eu colocar um vídeo para rodar no EAD e sair e for assistir Big Brother na sala, eu não vou assistir nada, eu não vou aprender nada. Eu vou responder os exercícios, não vou aprender nada. Então, a comparação, ela é cruel, mas ela tem que entender o seguinte, são dois ambientes absolutamente diferentes, que requerem situações de contato diferente. Agora, uma coisa é importante, professor e demais. No EAD, você ganha mais tempo. E isso é importante na sua vida, porque sua vida é feita de tempo. O seu dia é feito de 24 horas. Se você vai para estudar presencialmente, sai da sua casa, troca de roupa, escolhe a roupa, pega a condução, desce do ônibus, estaciona o carro, entra na faculdade, põe o dedo na catraca, sobe, tal, vai lá, assiste aula, acompanha. O professor, nós, durante a sala de aula, se eu tenho 2h30 de aula, eu tenho aqueles meus 5 minutos de esquenta, eu tenho aqueles exercícios, eu tenho a hora que eu saio de um lado para outro para pegar um canetão, uma hora que eu rodo um vídeo, e aí de 2h30 você tem 50 minutos de explanação. Agora, no ensino à distância, o professor fala durante as 2 horas, né? Fica com você o tempo todo e ainda te cobra em situações. Então, veja, do outro lado não aprende quem não quer. Tem uma, eu posso voltar a gravação quando eu quiser. E aí é que começa a ficar interessante. Você tem o destaque das situações. Eu diria o seguinte, a melhor de todas as aulas é a híbrida, aquela que eu posso ter um relacionamento presencial com o professor em ocasiões e também ter a possibilidade de pegar as aulas gravadas. Porque aí eu tenho o melhor dos mundos. Porque se eu não peguei uma explicação, o que acontece? Eu vou e volto o vídeo em casa e estudo. Veja, 2 coisas diferentes. Uma coisa é estudar e a coisa é assistir a aula. Né, professor? Isso está me lembrando o seguinte, um grande estudioso, aliás, um dos meus pratos da educação, dizia o seguinte, professor Pierluigi Piazzi, um dos melhores estudiosos do Brasil, mas foi professor de cursinho, ele tem 3 livros. Atenção, mais uma dica importante para você que está assistindo conosco. Você deve ter um papel, uma caneta na sua mão para você anotar as coisas que a gente fala. Ó, 3 dicas legais para você. 3 dicas uma dica legal de 3 livros para você que vai ensinar outra pessoa e para você que vai ajudar o seu filho a ser o quê? Inteligente. O professor chama Pierluigi Piazzi. Separe caneta e papel na sua mão, que é uma das dicas. Professor Pierluigi Piazzi. São 3 livros. Ensinando inteligência, aprendendo inteligência e estimulando inteligência. São livros fininhos, 128 páginas, que você vai ler e vai se tornar mais inteligente. Sim, é possível. Nosso cérebro tem aquilo que a gente chama de neuroplasticidade. Ele expande muito. E essa neuroplasticidade, ela começa a acontecer quando você fala assim, peraí, como funciona isso? Eu sei que você, na sua vida, já deve ter pego alguma coisa e falar, deixa eu ver como é que funciona. E acabou consertando, dando um jeito, resolvendo. Esse é o estímulo da ciência, que é a curiosidade. E o professor Pierluigi, ele ensina isso. Né? Ensina que você pode estimular a inteligência dos seus filhos, você pode ensinar inteligência para outras pessoas, bem como você pode também aprender inteligência. Bom, então, falando em estímulos de aprendizado, a gente falou sobre isso. Mas existem outras situações que podem ajudar bastante no ensino à distância, né? Uma delas é você ter na sua mão, portanto, um lugar para você anotar suas dúvidas. O professor falou um negócio, eu posso até interromper se eu estiver ao vivo. Mas se eu anotar e fizer uma pesquisa, olha como é legal você ter uma live, né? No momento que eu estou falando, eu tenho certeza que essas 200 e poucas pessoas que estão nos assistindo já digitou lá no Google
e procurou pelo Luiz Piazzi. Caramba, ó, esse livro é legal, muito bem falado, é importante. Aliás, na biblioteca do ENIAC tem, você pode retirar lá, né? Na unidade de Guarulhos você tem, eu não sei como é que funciona nas outras. Então, algumas outras dicas bem interessantes. Por exemplo, se você tem aula de manhã, né, você assiste aula de manhã, entenda que assistir aula é um momento em que você é teoricamente reativo. Você está recebendo aquela informação. Você tem lá um ou outro momento de interatividade, mas você pode escolher outro momento para você recapitular aquela aula. E como é que você escolhe esse momento? Vocês sabiam que nós temos nossos momentos mais produtivos do dia? Não são todas as pessoas que produzem bem pela manhã, e nem todas que produzem bem à tarde e à noite. Né? A gente divide o grupo, de acordo com a neurolinguística, em pessoas notívagas e pessoas matinais. Né? Ou seja, tem gente que acorda já cantando, né? Já tamborilando uma música, tal, mas quando chega de noite, tá meio que... inclusive tem que dar uma dormidinha à tarde para poder enganar o cérebro, professor. Né? E não é nós apenas, todos nós temos isso. Né? O Marcos é o notívago ou o matinal, Marcos? Ah, eu dou uma cochiladinha à tarde, viu? Esses 15 minutos depois do almoço faz toda a diferença. Faz, né? Você funciona bem de manhã, então? Professor Marcos, é um matinal? Você funciona bem de manhã, é isso? Eu funciono bem de manhã. À noite eu estou cansado. Oi. Tem gente que adora estudar... E às vezes de madrugada também, né, Marcos? Ah, de madrugada eu estou a pique total. Olha que beleza. Tem gente que, por exemplo, gosta de pegar um projeto, um trabalho, corrigir provas, de fazer um TCC das 10 horas em diante. Né? E eu, 10 horas em diante, você não me encontra mais. Né? Eu já estou de pijama, chinelão, pantufa. Mas, quando é para acordar às 4, às 5, me dá um projeto complicado que eu vou arrumar um jeito. Então, eu sou o matinal. Não adianta eu pegar um TCC para fazer à noite, que não vai render nada. Não adianta eu pegar um projeto para fazer de noite, que não vai dar certo. Então, é melhor eu dormir e acordar no outro dia mais cedo, que vai ser melhor. Então, se você reconhecer os seus momentos mais produtivos, só aí já é uma super dica para você. Né? Então, você assiste aula, mas quando você vai fazer suas atividades, encontre seus momentos mais produtivos. Eu sei que muita gente deve estar pensando assim, caramba, eu sou assim. E eu não sabia, pego para fazer de noite, não dá certo, tal, dou uma dormidinha, o negócio funciona. Você enganou o seu cérebro. Outra coisa bem legal. Para quem veio do ensino médio, do ensino fundamental, para quem veio de escolas públicas e assim por diante, deve se lembrar, ou até mesmo as escolas tradicionais, que a gente tem aulas no intervalo de num tamanho de 50 minutos. 50 minutos de aula. Por que existem esses 50 minutos, meus caros? Porque existe um estudo que diz que nós temos curva de aprendizado e depois nós temos uma queda dela, né? Então, nós temos uma ascendência, então, estou perdendo aqui a câmera, uma ascendência e depois uma descendência. Quando eu começo a fazer atividade, eu estou num pique, as minhas ideias, elas funcionam muito bem, eu tenho um rendimento muito bom. Quando chega no 45, 50, 1 hora, o rendimento vai diminuindo. O que eu preciso fazer? Ou eu paro e faço outro dia, ou eu paro aqueles 10 minutinhos, dou uma volta no quarteirão, converso com fulano, ouço uma música, toco um violão, tomo um café, lembra a hora do café, e continuo. Essas pausas, elas são fundamentais para você encaixar um ritmo melhor de estudo. Então, você fala, professor, EAD não funciona. Peraí, você anota? Peraí, você estuda nos momentos mais produtivos? Peraí, você usa os intervalos? E aí a gente vai melhorando isso. Mas essas dicas, elas não são só importantes quando você fala em EAD. Em toda a sua vida profissional, pessoal, quando você vai fazer um projeto na sua empresa, o seu projeto integrador, o seu TCC, isso é muito importante. Outra dica que a gente pode colocar também, né? No EAD, conforme eu já disse para vocês, aqui é difícil vocês virem como eu estou, né?
mas eu tenho uma série de estímulos à minha volta. Eu tenho até mesa de DJ aqui do lado direito. Tem um violão do lado esquerdo. O professor deve ter, o professor José Carvalho tem guitarra, bateria, né? No estúdio dele. Vocês têm aí a televisão a alguns metros, né? Outras pessoas não têm um ambiente confinado e tem a filha passando, o cachorro passando, o gato, a dona Maria vizinha fazendo um feijão delicioso, tal. Todos esses estímulos fazem com que a gente perca o foco, né? Perca o foco. E o que é foco? É você direcionar para aquela posição. Foco é um termo tirado da fotografia. Sabe quando a fotografia está embaçada? Ela está desfocada. Então, você não consegue ver exatamente lá. É como se a gente colocasse alguma coisa na nossa frente. Então, por exemplo, vou pegar aqui mais uma dica. Teve um cara, esse cara aqui, que é o mestre da neurolinguística, Daniel Goleman, que ele escreveu um livro só disso, foco. Né? É um livrinho um pouco grande, claro, não é assim então, mas se você quiser anotar, Daniel Goleman escreveu sobre foco. Como você, é um professor de Harvard, como você consegue focar nas situações. É mais ou menos assim. Como focar naquilo que você está fazendo? Se você estiver trabalhando, lembre-se de colocar uma espécie de uma coisa que tem tempo para dizer o seguinte: nos próximos 15 minutos eu não vou abrir Facebook, não vou ouvir o WhatsApp, não vou olhar por lá, vou fazer isso aqui. Esse foco que a gente precisa, ele é muito rico porque aqueles 15 minutos, ele equivale a 45 sem foco. E o resultado é muito bom. Então, estabeleça, eu falo, da agora em diante, gente, me deem meia hora que eu estou no webinar. Né? E por aí eu consigo focar. Então, essa é mais uma dica para você ter foco naquilo que você faz. Professor Jacques, aqui é o professor Carvalho. Uma dúvida em relação a uma coisa muito importante sobre o ambiente de estudo. Né? É legal estudar deitado, sentado, de pé, o local onde estudo, a posição. O que você poderia nos falar a respeito? Boa, professor. Até então, não existe nada que diga que estudar sem ser na posição sentado seja mais produtivo. Portanto, se nós formos para aquilo que importa, o estudar tem uma liturgia, é um momento solene, é um momento em que você se recorda, você senta na sua cadeira, encontra a posição mais confortável possível, mais ergometricamente estável, e ali você desenvolve suas atividades. Você vai ler um livro? Ok, você pode ler ele deitado, etc., né? Você vai fazer uma anotação, você pode até dar uma relaxada. Eu tenho mania, né, de sentar de qualquer jeito, assim, né? Mas tudo bem, continuo sentado. Agora, tem gente que adora colocar o notebook no chão, deitado, assim, né? Eu acho que isso estimula você a dormir, a ficar muito relaxado demais e não estar focado e não trazendo a informação para si. Então, tente ser mais litúrgico, tente ser mais correto, assim, em termos de postura, para que você possa estudar, né? Você imagina que quando você vai para a escola, quando você vai para a aula, né? Você faz todo um trabalho de sair de casa, de trocar de roupa, de chegar lá e sentar numa cadeira que é feita para isso. Então, certamente, essa é a melhor maneira de conduzir o estudo na posição sentada. Professor, o senhor está comentando aí, eu estou me lembrando, né, um pouco da minha vida acadêmica, né? Que na minha época não era EAD, minha época era na época da lousa, o quadro negro, o giz, né? E eu falo para os meus alunos que eles são privilegiados, né? Porque da professora Ana Maria, professora de cálculo, né? Que eu tive o privilégio de ter aula com ela, que ela entrava na sala, já falava boa noite e começava a escrever na lousa e não parava, ela escrevendo, falando, e eu tinha que copiar, ou eu copiava ou eu prestava atenção, eu não sabia, porque ela ia até o final da lousa e já voltava, já apagando, escrevendo de novo, então era muito rápido. Todos hoje privilegiados, porque eles podem assistir a gravação, voltar, né?
essa dinâmica, né, de não entendi, deixa eu ouvir de novo, né? E até a questão de não precisar copiar, né? Tá tudo ali, né? Então eu costumo fazer print, né, das minhas anotações que eu faço ali na tela, mando no WhatsApp, no grupo de WhatsApp para eles. Agora eu pergunto para o senhor, o fato deles não anotarem, né, não escreverem, né, não ficarem copiando da lousa, né, isso não traz algum prejuízo? Seria bom, de alguma forma, faz parte do processo de aprendizagem, escrever, né, ter que anotar no papel, ficar ali meio que colocando no papel ideias, ou não? É desnecessário isso? Excelente pergunta, professor. Eu diria que uma aula operativa, uma aula de resultado, e eu entendo que essas pessoas que estão aqui conosco, nessa live, elas querem aprender, elas querem ter sucesso na vida, que é o DNA do ENIAC, né? Tornarem-se pessoas importantes e ter sucesso na vida. Eles querem entender como funciona essa questão do estudo. Precisamos entender o seguinte, que uma aula operativa, ela é construída, ela não é regurgitada. O professor, ele não joga a aula ali para você e você compra aquela aula como sendo sua e ficou com aquele conteúdo. Não, você tem que construir junto. E o que é construir junto uma aula? É exatamente você utilizar a sua mecânica fina e montar essas instruções no seu caderno. Um caderno de um aluno não pode ser aquele caderno que tem, como, por exemplo, o professor Jacques coloca sempre uma frase lá, né? Os meus alunos têm sempre só uma frase. Não! Ele precisa anotar o que o professor escreveu. Porque existem muitas aulas, até um tempo atrás, até diria 5, 8 anos, quando estava no auge o PowerPoint, os professores criavam a aula de PowerPoint e aí simplesmente viravam o slide, contavam, liam o que estava no slide, ele tinha a impressão de que a aula estava sendo dada, e o aluno a impressão, a sensação de que tinha aprendido, né? Mas o que a gente tinha ali é um PowerPoint com alguns textos curtos, né? Ou seja, hoje em dia, o professor coloca uma lâmina de PowerPoint e com essa lâmina ele dá a aula toda. E o aluno, se ele só recebe a informação, pode entrar por um lado e como é que é, gente? Sai pelo outro. Porque, necessariamente, você não construiu aquela ideia, né? E outra, quando eu falei daqueles 50 minutos, os primeiros 10, 15, você estava ali, ó. Depois você já estava assim, ó. Depois você já estava assim, ó. E depois já estava assim, ó. Né? O aluno foi embora. Para você trazer ele de volta, demora. Então, qual que é a ideia? Eu acho que uma das melhores coisas que nós temos, ferramentas de aprendizado que nós temos hoje em dia, e que sempre é ensinado para o aluno do ENIAC, numa das primeiras aulas, num dos primeiros encontros, lá no básico, são os mapas mentais, professor. O mapa mental é a melhor ferramenta que o aluno tem para aprender, para gravar informação, para viver, para fazer reunião, para ganhar dinheiro. E o que é um mapa mental? Para quem não se lembra, né? O mapa mental, eu vou até fazer uma coisa aqui, vou até arriscar. Faz parte do nosso show. Vou pegar uma lousinha aqui, ó, e vou tentar ilustrar essa nossa situação aqui. Enquanto eu estou conversando, eu estou fazendo outra coisa, mas estou tentando acompanhar com vocês. Olha só. Lá atrás, disse, no estudo da química, que o nosso cérebro, para encontrar as informações, ele faz umas trocas químicas chamadas de sinapses. O professor Marcos deve lembrar disso, muitos alunos devem se lembrar. Quando você recebe uma informação, ela vai para o seu cérebro e lá ela é jogada aleatoriamente.
Digamos que você ouviu uma música dos Beatles, ela não caiu junto com o seu lado rock do seu cérebro. Ele foi lá junto com uma música antiga, que não tinha nada a ver com rock. Mas por que ela está lá? Porque seu cérebro encaixa ali. O que é um mapa mental? É uma forma desordenada de organizar informações. Mas como é desordenado? Porque ele não segue um fluxo de ontem para hoje. Por que eu digo isso? Você se lembra de coisas do passado, mas não se lembra de coisas recentes. Você se lembra do que aconteceu no dia 11 de setembro? É uma comoção mundial, né? Mas, de repente, não se lembra o que você jantou há uma semana atrás. Porque no nosso cérebro as coisas são um tanto quanto desorganizadas. Algumas coisas puxam as outras, que são as tais das sinapses. Professor, essa sinapse ela é responsável pelo branco? Sim. Quando você está nervoso, você não tem aquela troca química e você não acha nada no cérebro, né? Mas tudo bem. Voltando, qual a importância do mapa mental para nós? Você organiza uma aula baseado no mapa mental. É a partir dele que você alcança os seus objetivos em termos de aula. Quer ver? Eu vou tentar montar aqui para vocês alguma coisa para que a gente possa trabalhar. Já que eu vou fazer diferente, professor. Já que nós estamos no Meet, eu vou compartilhar uma tela. Você acha que tem condição ou a gente está abusando demais aqui? O que você acha? É arriscado? Não, pode compartilhar, professor. À vontade. Consegue. Só que eu vou fazer um jeito diferente aqui, para a gente tentar, se a gente conseguir, nesse bate-papo de hoje, obrigado a todos, falar sobre o mapa mental, a gente ganhou o dia. Quer ver? Ó. Deixa eu abrir aqui um Gen, rapidinho. Vocês estão me vendo. E aí, eu já vou compartilhar esse cara aqui. Né? Se o pessoal clicar lá, não vai dar muito certo, então eu prefiro compartilhar a aba, tá? Vamos ver aqui se está certo. Pode ser que sim. Vamos ver. Conseguimos? Sim ou não? Está aparecendo para vocês? Você clicou em apresentar agora, Jacques? Isso. Aí, beleza. Agora está vindo. Demorou um pouquinho, mas veio assim. Apareceu. Apareceu. Branco para vocês, né? Tudo bem. Vamos lá. Então, aqui eu vou criar rapidamente uma ideia do mapa mental, como está na minha cabeça. Tá? Como ela está na minha... formatado dentro da minha cabeça. E aí pode ser que seja também a forma de vocês, né? Tá super lento aqui, deve estar pipocando, mas vamos lá. Vou colocar aqui. E vou ilustrando para vocês. Estudo. Estudo em EAD ou híbrido, eu escrevi aqui. E aqui eu coloco, escolher momento para estudar. Eu estou meio que recapitulando o que eu falei até agora. Alguém com o microfone aberto aí? Sou eu, professor. Ah, tá bom. Ter foco. Definir intervalos. Ok. Então, eu falei já por uns 20 minutos aqui, né? E tudo que eu falei
eu estou recapitulando aqui algumas situações, né, do nosso bate-papo, criando esse mapa mental que você deveria fazê-lo dentro do seu caderno enquanto o professor Jacques estivesse falando. Né? Que, nesse momento, inclusive, ele falou de um livro que é chamado de Foco do Daniel. Um livro, né? Ó, legal. Qual foi a sequência que eu usei para falar, né? Eu usei para falar essa sequência. Falei, o professor fez uma pergunta lá. Professor, tem algumas técnicas de estudar EAD para ter mais resultado? E eu falei, ó, você escolhe seu momento para estudar, ou você é matinal. Atenção, ó, interrompa os estímulos, porque muita gente pode fazer, por exemplo, fazer com que você interrompa aquilo que você está, aliás, atrapalhe aquilo que você está fazendo, né? A nossa imagem embaçada, né? Olha, as pessoas, elas produzem bem quando a gente trabalha com 50 minutos e intervalos. Então, um mapa mental. Gente, isso daqui que eu fiz para vocês, isso daqui que está aparecendo para vocês, que certamente fez com que você recapitulasse o que nós conversamos até agora, você tem que fazer quando você assiste uma aula. Porque vai passar um ano, você vai abrir seu caderno e vai rever isso. Vai passar um mês, você vai chegar para a sua equipe de trabalho e falar, gente, eu vou passar uma apostila para vocês estudarem, mas antes vou dar uma aula para vocês de mapa mental, para que vocês tenham o melhor resultado. Vai chegar daqui a 6 meses, você fala assim, cara, eu acho que eu vou fazer concurso para a Polícia Federal. E aí você vai lembrar da aula do professor Jacques, nesse dia de hoje, vai falar o quê? A técnica de estudo, eu preciso de mapa mental. Portanto, aqui está o resultado. Gente, fazendo um mapa mental, que é essa coisa simples que a gente fez aqui, todas as aulas que você fizer, quando você for para os exercícios, quando você for para a prova, está estudado. Você não precisa se preocupar. Essa é uma dica de ouro. Vou fechar aqui. Tudo bem? Aproveita e dê um print, assim, ó. Já que vocês fazem isso, dê um print da tela, assim, ou print a tela e guarda. E use essa fórmula aqui. Tudo bem, professor? Posso fechar? Pode, muito bom. Excelente. Professor, existem aquelas pessoas que são muito desorganizadas. Será que elas conseguem um bom resultado de aprendizagem, né? E você também estuda à distância, o senhor também estuda à distância, essas dicas funcionaram para o senhor? Como é que funcionou isso daí na vida pessoal do senhor? Vamos lá. Quando você falou de existe pessoa desorganizada, eu senti uma pontadinha aqui. Sabe por quê, gente? Porque eu sou bagunçado. Pensa num cara bagunçado, sou eu, né? A minha filha já falou assim, pai, eu acho que eu não vou trabalhar mais, se me pagam uma grana aí só para organizar você, que eu sou um cara bagunçado. Acontece que eu posso ser uma boa referência para você, porque mesmo sendo bagunçado, eu estudei muito à distância, mas muito, a ponto de criar produtos à distância baseado no aprendizado à distância. Então, sabe aquela coisa de você ficar craque? Então, assim, eu entendo que o ensino à distância, ele consegue fazer com que a pessoa aprenda mais do que o presencial, bem como aprenda menos do que o presencial. O melhor é o híbrido. Eu acredito no híbrido. Aquela coisa de você ir na sala de aula e ter a possibilidade de você rever e tal, né? Mas essa é uma outra história. Por que que eu consegui bons resultados? Porque eu usei dessas técnicas. Como o ensino à distância, para mim, tem dias que eu não consigo me dar bem, porque são dias difíceis, eu, naquele dia, não forço muito a barra. Mas nos dias que eu estou com pique, eu trago toda a informação para mim, e aquilo me traz um bom resultado.
Gente, aprendi à distância a tocar violão nessa pandemia, coisa que nunca imaginei. Aprendi à distância softwares de gestão de negócios que há muito tempo eu queria aprender. Aprendi diversas coisas, a parte de culinária, tudo que você imagina, eu consegui com aprendizados. Virei rato de aprendizado à distância. E, durante toda a pandemia, aulas às segundas e quartas, manhã e noite, acompanhando o TCC, projeto integrador e assim por diante. Gente, dá certo, funciona. Você precisa entender o seguinte. Todo mundo fala para você sobre motivação, não é? As pessoas chegam para você e falam assim, precisa ter motivação. Sabe quem fala desse jeito? É que não tem motivação. Que a pessoa fala, precisa ter motivação. Precisa ter motivação. Sabe o que é motivação? É força, potência mental. Com a potência mental, você chega a qualquer lugar. Os grandes feitos da humanidade vieram com potência mental. Não posso deixar passar a oportunidade de eu terminar o meu ensino superior por conta das coisas que estão aí fora. Elas não podem me abater porque eu estou fechado na minha couraça aqui, que é a informação que eu recebo. A minha arma que eu anoto no meu caderno, que as coisas que estão fazendo com que eu fique mais inteligente. E quando chegar meu momento de eu entrar no mercado de trabalho e conseguir a melhor possibilidade, eu vou sentir a motivação que é a minha potência mental. Então, essa é a regra. É você ter, quando você motiva, você se automotiva. Sabe aquela coisa assim, de ter orgulho por aquilo que você faz? Eu sempre costumo dizer o seguinte, diga para as pessoas que você está fazendo faculdade. Nessa época, sim, e muito. E estou aprendendo bastante. Sabe o que vai fazer com aquele invejoso? Falar, ele está fazendo a faculdade e diz que está aprendendo. E, caramba, eu acho que a gente não vai poder com ele, não. Aí você já ganhou a parada. Porque o mercado de trabalho é uma disputa entre pessoas que estão se qualificando e querem atingir esse objetivo contra aquelas que acham que já sabe tudo. Em que momento que você está? Você está numa crescente. Portanto, não desista do seu sonho. Não deixe que isso atrapalhe. E sempre conte com as nossas possibilidades de apoio. Quantos e quantos alunos a gente acompanha no dia a dia? O cara fala, olha, estou a fim de parar. Para nada! Continua, vai lá, EAD funciona. Né? Daqui a pouco já vai chegar o híbrido, daqui a pouco vai chegar o presencial, vai dar tudo certo, você aprende mais. Então, eu acho que é isso, professor. Não sei se eu desviei um pouco, né? Você está na condução, aí eu estou só falando aí. Vamos lá. Professor, está ótimo. Eu agradeço muito ao tempo que nós tivemos juntos aqui, né, nessa interação. Nós estamos chegando aí a 11h27, né? Nós estamos aí com 50 minutos aí de webinar. Se o senhor tem disponibilidade para responder algumas perguntas, eu vou pedir a gentileza que o senhor dê uma olhadinha no chat e responda algumas perguntas. Legal. Eu vou pedir a licença, tanto para o senhor como ao professor Carvalho e aos demais, eu preciso sair para ir para um outro webinar que está acontecendo e estão me chamando lá. Mas eu agradeço muito a participação do senhor e aí eu deixo o senhor aí com mais algum tempo com os alunos aí fazendo algumas perguntas. O professor Carvalho, ele está presente, mas ele está com um problema na casa dele de obra, então se ele abrir o microfone vai vir barulho aí. Então eu peço que o senhor possa interagir um pouquinho aí com os alunos agora, ok? Legal. Muito obrigado, professor, e até mais para vocês. Pessoal, obrigado, professor. Legal. Bom, então nós vamos continuar aqui. A gente vai mandar por e-mail para vocês. O formulário, o certificado, ele é digital e chega no e-mail de vocês, ok? Um bom sábado para todos. Até mais. Legal. Então, vamos lá, galera. Ó, eu vou dispor de mais 10 minutinhos. Então, eu preciso do apoio de vocês, porque eu não consigo voltar às perguntas para poder responder, né? Não consigo subir. Então, aqueles que tiverem as perguntas, vale a partir de agora vocês colocarem as perguntas e eu vou tentar compilar nesses próximos 10 minutos. De qualquer forma,
eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, a participação de vocês. Desculpe até meu lado expansivo, assim, eu trouxe um monte de livro aqui para a gente falar a respeito, que são livros que eu leio, livros que eu acompanho, né? Inclusive, tem um livro muito legal aqui, ó, que esse é um refresco para a gente, que é esse aqui, ó, O Ócio Criativo, de Domênico De Masi. Já que o professor Marcos foi embora, vamos entender o seguinte: ficar de boa não é ruim. Ficar tranquilo, ficar sossegado, na paz, não é ruim. Desde que nós tenhamos momento para focar. Porque, segundo o ócio, é um momento criativo. Ficar tranquilo é um momento criativo. Não se punam por ter um domingo legal, um sábado bacana, entendeu? Ter, assim, uma diversão legal. Mas no momento de estudar, é momento de estudar. Eu sou assim. Momento de correria, estou nessa. Momento de estudar, é momento de estudar. Então, vamos lá fazer desse jeito? Deixa eu ver aqui as últimas perguntas. Boa tarde. Como vai? Prazer. Oi, Jackson. Prazer aqui estar com vocês, assistindo essa live maravilhosa aí, com todas as suas ponderações e com todo o seu conhecimento, né? Brilhantou de forma excepcional. Gostaria de ajudar você aí, Jackson, já que o Marcos Valério saiu aí, eu gostaria de te auxiliar aí, fazendo as perguntas aqui do chat, e você vai respondendo, a gente seleciona as mais importantes, para que a gente não perca muito tempo. Pode ser? Pode, claro. Muito obrigado. Professor Guido Lemos é o coordenador do curso de Direito Centro Universitário ENIAC. É uma grande honra estar aí mediando o nosso bate-papo. Estou à disposição. Vamos colocar aqui um tempo, são 11 horas e 31 minutos. 11h45 a gente encerra, que a gente fica com 1 hora e 5 minutos de live. Tudo bem, professor? Tudo bem aos demais? Estou à disposição. Então, vamos lá. Pergunta aqui, professor Jacques, é o seguinte. O Cláudio Kikuchi está dizendo, poderia dar opinião sobre a preocupação do CONFEA sobre o EAD? Vamos lá. Onde que está essa pergunta? Repete para mim. O Cláudio Kikuchi, ele perguntou, poderia dar uma opinião sobre a preocupação do CONFEA sobre o EAD? Muito bem, vamos lá. O CONFEA é um conselho, não é isso? Que diz respeito às questões de normatização do ensino à distância. Então, nós temos... Jacques, você me permite, o CONFEA é o Conselho Nacional Federal das Engenharias, tá? É o conselho que reúne os CREAs. Certo. Eu entendi. Talvez eu tenha que abrir um pouco mais... Obrigado, professor. Tenha que abrir um pouco mais esse guarda-chuva para falar um pouco disso. Olha, eu talvez não tenha propriedade para isso, professor. Talvez você responderia melhor. Mas eu entendo o seguinte. Nesse regime de exceção que nós estamos, que é um regime do qual nos obrigou a fazer esse trabalho de ensino à distância quanto alunos presenciais, alguns cursos em especial, aí destaca-se direito, engenharia, arquitetura, etc., tem uma severa proibição quanto ao ensino à distância. Mas isso, pelo menos para mim, não é uma coisa que cabe ter um juízo de valor que certamente não vai fazer muita diferença em relação ao que os conselhos ou ao que o próprio Ministério da Educação vai decidir. O que eu sei é o seguinte, como professor que lecionou em Direito também, eu entendo que, e também aprendi Direito na faculdade, muitas das situações que nós temos no nosso dia a dia, elas podem muito bem ser aprendidas à distância. Eu não consigo, por exemplo, entender que um laboratório ou outras situações não tenham que ser presenciais. Longe disso, elas têm que ser presenciais. Mas o ensino à distância agiliza muito, auxilia bastante. Né? Então, acho que isso é uma humilde e modesta opinião. Jackson, só aproveitando aí a oportunidade aí desse gancho, né, e com relação a essa pergunta, também temos a OAB, que tem essa grande restrição aí com o ensino à distância, né, que a gente percebe que a OAB sempre bateu
contra, né? Isso antes da pandemia. Agora, com a pandemia, tudo mudou, todo mundo caiu na vala comum de ter que se transferir para o estudo à distância. Então, todas essas entidades aí que eram contra o ensino à distância, hoje eles têm que rever essa posição deles e, com certeza, eles também mudaram de opinião. E aí é uma preocupação também do MEC, né? O MEC tinha essa grande preocupação hoje, antes do ensino à distância, também teve que fazer essas mudanças, né? Então, essas mudanças ocorreram, estão ocorrendo e são necessárias para esse momento, não é isso? Exatamente. Professor Zé Guido, se me permite, eu peguei uma pergunta muito interessante, que talvez seja uma mediana dos alunos do ENIAC. Diz aqui o Leandro Gonzaga, ele diz: professor, voltei a estudar depois de 12 anos, mas com muito medo e não consigo até mesmo pela minha idade, 39 anos. Sempre trabalhei como autônomo. Qual a minha maior dificuldade? O senhor acha que não devo temer? Meu curso de engenharia civil. Leandro, para você, sem temor nenhum, vai para cima. A minha última graduação que eu fiz no ENIAC foi há 20 anos, eu tinha 38. Então, portanto, estava igual a você. Depois de lá, ainda fiz a pós-graduação, depois fiz o mestrado e assim por diante. Então, sem receio nenhum, vá para cima, vai dar tudo certo. Você é autônomo, está fazendo engenharia civil, o mercado de construção, ele está, assim, sensacional, está igual ao mercado de agro, né? Está super tecnológico, você está na melhor faculdade de tecnologia do Brasil para fazer engenharia civil. Vai para cima, não perca. Grava isso que eu te falei e toda vez que você tiver lá caidinho, bota lá, dizendo que o professor Jacques pediu para você seguir em frente. Depois você me encontra nas redes sociais e a gente vai parabenizar junto. A gente vai aplaudir você junto. Tudo bem? Ufa, desculpa aí. Professor Jacques, não, ótimo. Professor Jacques, a Tabita Ira Alves dos Santos, na verdade não é uma pergunta, ela está dizendo aqui assim, eu precisava ouvir essa palestra, estava pensando em desistir de tudo, me achar incapaz de exercer algo à distância. Obrigada, professor, pois suas explicações e suas experiências me trouxeram motivação. Jacques, fala mais um pouquinho de motivação aí dos alunos, né, que se encontram nessa situação. Vamos lá. Vou separar aqui 2 livros e vou trabalhar 3 livros. Vou trabalhar em função deles, tá? Vou conversar um pouco em função deles. Um deles é um pouco mais antigo, chama-se Nuno Cobra, Semente da Vitória. Quem já ouviu falar de um cara chamado Ayrton Senna? Vocês acham que ele era um cara motivado? Vocês acham que as corridas dele, faltando câmbio, com uma marcha só, uma sexta marcha, o cara ganhou várias provas? Ele fazia um trabalho de que ele memorizava curva por curva, marcha por marcha. O carro dele quase andava no piloto automático. Era a maior figura, é o nosso mártir, o nosso ídolo. Esse cara, Nuno Cobra, foi o treinador dele. Né? Tudo bem. Quer motivação maior? Está aqui. Segundo, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Um livro do Stephen Covey, que ele destaca o quanto é importante você ter esses hábitos. Assim, o Caio perguntou qual o nome do livro, chama-se Semente da Vitória, o nome do livro, tá? E aqui o outro, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Quando a gente fala de motivação dos hábitos dele, deixa eu pegar aqui, hábito 1, seja proativo. O que é proativo? É aquele cara que antevê aquilo que vai acontecer. Então, a proatividade é um elemento de motivação. Você fala assim, peraí, deixa eu esperar alguém dizer o que vai fazer. Não. Por exemplo, o nosso amigo lá, que pode trabalhar com construção civil, se ele for esperar o dono da obra dizer o que ele vai fazer, ele pode sugerir, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí, isso é um elemento de motivação. É o cara que já está sempre à frente. Segundo elemento de motivação, comece com o seu objetivo em mente. Quando você coloca o seu objetivo em mente, é um elemento de motivação. Quer ver uma coisa?
Quando eu comecei a live, qual era o meu objetivo? É ouvir alguém dizer, isso foi importante para mim. Então, lá no começo, às 10 horas, quando eu comecei e teve problemas técnicos, eu criei aquela imagem mental, que num determinado momento alguém ia dizer, isso foi importante para mim. E fui construindo toda a minha trajetória de motivação para que naquele momento, naquele final, eu encontrasse isso que eu encontrei e achei. Então, quer motivação maior do que isso? Eu estou estudando porque eu quero que a minha mãe, quero que meu pai, quero que meu filho me veja, eu com aquela beca e aquele capelo, que é aquele chapeuzinho, cantando a música We Are the Champion. Essa é a minha meta. E esse é meu elemento de motivação. Por isso que eu acordo cedo, por isso que eu faço portfólio, por isso que eu respondo os exercícios, por isso que eu vou na faculdade, por isso que eu entro na internet, por isso que eu me esforço, por isso que eu quero tirar nota 10, por isso que eu pergunto ao professor. Você entendeu que o meu elemento de motivação final, meu impulso, ele é direcionado baseado nessas micrometas? Então, é isso. Esse livro ajudou bastante. E esse último, do Simon Sinek, né, que também é um professor do MIT, se não me engano, que ele diz o seguinte, na vida, você tem que começar pelo porquê. Por que você está aqui? Porque você quer o certificado? Não. Porque você quer aprender. E se você quer aprender, por que você quer aprender? Porque você quer ter sucesso na vida. Por isso que você está fazendo isso. Né? Por isso você está aqui agora. Né? Então, o professor não está falando as coisas de boa, que ele leu tudo isso para chegar nesse propósito. E você, para fazer isso, você precisa ter sempre em mente aquilo que você quer. Tá? Então, é isso aí, professor, sobre motivação. Muito bom, Jackson. Parabéns aí, né? Boas dicas. Esse livro do Cobra aí, eu já li também, que era do Ayrton Senna. Sensacional essa motivação aí. Eu li esse livro há bastante tempo, ainda na época do Ayrton Senna, e o Bruno Cobra ele era o guru do Ayrton Senna lá, né? Ele que dava todas as dicas para ele. Bom, mais uma pergunta aqui, Jackson, bem rapidinho só. A Cristina Lopes está perguntando, na sua visão, porque muitas pessoas ainda têm certa resistência ao ensino à distância? Por que elas têm? Na sua porque é uma visão. quebra de paradigma, né? É uma quebra de regra. Eu tive, né? Você tem, você teve, todos nós. As pessoas, os mais jovens, por assim dizer, já não tem muito isso, porque eles vêm de uma, vamos dizer, uma internetização, né? Mas você imagina que nesse ensino à distância, enquanto os alunos estão aprendendo com a gente, eles já estão pesquisando esses livros para comprar, eles já estão ouvindo as resenhas, já estão pegando vídeo. Quer dizer, você imagina que riqueza de conteúdo que está sendo, que caldo de cultura que está sendo feito aqui. Tenho certeza que teve gente que já clicou e já procurou, né? O livro, se é importante, quanto custa, já pediu para a namorada de presente. Olha que construção magnífica que a gente fez. Agora, se fosse numa sala de aula reativa, eu não teria essa oportunidade. Então, foquem nos benefícios desse tipo de ensino, o quanto ela pode fazer por você. Se você ficar deitado com o seu celular ouvindo simplesmente o que o professor está dizendo, certamente o resultado vai ser só aquele. Você entrou por um lado e saiu pelo outro. Então, você tem que incrementar isso. O ensino à distância, 20% é o sistema e 80% é você. Se você não está num bom momento para aprender naquele dia, não ligue não abra o seu estudo naquele momento, porque você vai ter interrupção, vai ser a hora do jogo, tal, aquela coisa, e não vai dar certo. Escolha o momento para você estudar. Se você procura ser uma pessoa inteligente, ter sucesso na vida, sucesso profissional, né, ou simplesmente ser feliz, foque, tenha foco. Separe momentos específicos. Pra vocês terem uma ideia, quando eu tinha 7 anos de idade, momento, poderia ter até uma trilha sonora agora, viu, professor Guido? Quando eu tinha 7 anos de idade,
a minha mãe precisou trabalhar fora. E aí, dos 3 filhos, a minha irmã mais velha não cuidava de mim, então ela fez um esquema. Ela conseguiu uma mulher que dava aula de música e ela mandava, e a pessoa ia na casa da mulher a cada 1 hora, e isso ela conseguia reduzir o tempo que ela ficava trabalhando fora. Então, ela me colocou para aprender violão. E aí, na época, como eu sou jovem há muito mais tempo, né, tenho 58 anos, já repeti 3 vezes aqui, eu fui aprender violão. E o violão era erudito. Era um negócio meio rebuscado, meio difícil, e eu ia para o lado esquerdo, e a mulher dizia que, pra vocês terem uma ideia, que quem tocava violão com a mão trocada era sinistro, era coisa do capeta, olha que coisa mais maluca, e a mulher me dava reguada na mão. Isso que era bullying, né? E eu disse para mim que eu nunca mais ia tocar violão na minha vida, eu não queria saber de violão, fiz 1 mês, né? E toda vez que a gente juntava um pessoal para tocar violão, cantar uma música, eu não punha a mão no violão, tinha raiva do violão. No dia 19 de abril, eclodiu a pandemia. Todo mundo fechado no seu habitáculo, e eu, assim, preciso aprender uma coisa que eu não saiba, e que eu tenha muita raiva dela. Eu olhei assim, tinha um violão da minha filha, que ela não levou embora. Eu olhei e falei, não, não é violão. É violão, não é violão. Aí eu fui abrir o violão, olhei pro violão, estava sem corda, cheguei no prédio e falei assim, alguém aí tem corda de violão? Um cara falou assim, eu tenho. Eu te trago aí no seu apartamento. Eu falei, não sei nem colocar. Ele falou, então traz aqui que eu coloco. Aí de máscara lá, aquela coisa álcool gel, né? A gente não sabia o que tinha acontecido, que todo mundo ia morrer, aquela coisa toda. Eu fui lá, levei o violão pro cara. No dia seguinte ele mandou o violão de volta com o negócio para afinar. Eu falei, como é que afina? Vê na internet. Aí falei, caramba, um violão. Deixa eu ver se tem uma música. Aí vi uma música, falei, tá uma música. Legal. Comecei a tocar música, comecei a pegar método tal, e foi método. Aí eu pensei comigo, como é que eu escrevi esse livro? Como eu escrevi esse livro? Né? Que é um livro que eu lancei em 2008. Todos os dias, atenção para essa dica, todos os dias eu escrevia um pouco. Às vezes era um parágrafo, às vezes era uma página, e às vezes era um capítulo. Mas se eu chegasse meia-noite, com sono, cansado, morto, eu escrevia um parágrafo. Nem que eu apagasse no dia seguinte. Todos os dias eu fazia um pouco. E assim eu escrevi 6 livros. Todos os dias fazendo um pouco. E assim eu aprendi a tocar violão. Todo dia tocando um pouco. Uma música, 10 músicas. E hoje eu tenho 240 músicas. Toco mal. 1 ano, mas todo dia eu toco. E toco aquela música que eu gosto, mal, canto mal, mas estou com o meu objetivo lá na frente de um dia chegar numa roda de amigos depois dessa pandemia, falar, gente, eu aprendi a tocar violão, olha só. Que satisfação. Me arrepia contar essa história, gente, porque para mim foi um super desafio com essa idade. Eu espero que essa história seja a nossa última e tenha tocado você, desculpe até o trocadilho, para que você alcance tudo que você quiser, desde que você siga essas dicas e faça sempre um pouquinho por dia. Tudo bem, professor? Tudo bem, meus caros? Muito bem. Agora eu vou ver com o professor Carvalho aí, se tem um tempo ainda, né, Carvalho? Se ainda dá para fazer algumas perguntas. Guido, Jacques, eu quero agradecer imensamente pela fantástica explanação. O professor Jacques é nosso amigo aí, nosso colega de longa data, né? Excelente colaborador. Agradeço imensamente mesmo. É professor no curso de Direito também, Carvalho. Sim, professor do curso de Direito, de Marketing, de Gestão, Administração, vários. Deu uma pausa aqui do barulho aqui em casa, estou podendo falar, mas não sei até quando, tá? Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos. O link dessa gravação vai ser disponibilizado nos grupos do WhatsApp para quem entrou depois. E é isso aí. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um ótimo final de semana. Muito obrigado. Jacques, então aí vão para as ponderações finais, né? Eu viajei aí nas suas histórias.